Deixa o pessoal entrar aqui na live, né? Só aguardar o pessoal entrar, para daí a gente já iniciar a nossa live. O pessoal já está entrando ali, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bem, amigos do Facebook e Instagram, estamos iniciando a live do conhecimento hoje com o tema Como identificar um autismo em uma criança. Pessoal, se acaso vocês tiverem alguma dúvida ou queiram saber de alguma informação a respeito do tema, os nossos dois participantes estarão passando todas as respostas para vocês, tá bom? Só lembrando que depois essa live ela vai para o IGTV do Instagram. Então, quem quiser depois assistir, que não conseguiu assistir ao vivo e queira assistir depois no Instagram, a gente vai estar colocando lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A live do conhecimento hoje é com o tema Como identificar o autismo em uma criança, tá? E hoje a participação especial dos meus dois psicólogos, tá? Psicólogos dos meus filhos, do Lucas e do Luiz, a Júlia Rocha e o Wesley Nunes. Júlia, tudo bem com você? Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho como psicóloga de autistas. Olá, gente, boa noite. Eu sou recém-formada, formei no final do ano e logo do início eu já tive, dentro da faculdade, contato com crianças dentro do espectro. E eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, desde sempre fui apaixonada. E então, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com esse público, eu agarrei com todas as forças e tô desde que a gente voltou, desde quando a clínica voltou, eu já estou trabalhando e conhecendo um pouco mais das famílias, das crianças e é muito gratificante trabalhar com elas e é algo, mesmo sendo todos os dias que a gente trabalha, 5 dias da semana, 1 hora por dia, cada dia é um dia diferente do outro, não tem aquela rotina, não é uma mesmice. Então, assim, trabalhar com criança é algo muito, muito bom. Legal. Wesley, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho hoje como psicólogo de autista. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wesley Nunes. Eu também sou psicólogo, como o Márcio disse. Estou aí quase há 2 anos trabalhando na área, também atendendo como psicólogo na clínica, né? E desde a faculdade eu tive alguns contatos, estágios na área com crianças que estão dentro do espectro do autista e é um trabalho assim muito desafiante, né? Como a Júlia disse, não tem uma rotina muito certa, é sempre muito diferente e eu gosto muito e hoje será um prazer estar participando dessa live com vocês. Espero contribuir de alguma forma, porque eu não consegui responder, a gente vai tá buscando responder a vocês podem procurar a gente e no particular, qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Pessoal, depois eu vou estar disponibilizando para vocês, se vocês me pediram o contato deles, que daí eles vão tirando também algumas informações, né? Só lembrando, vocês devem estar perguntando, Márcio Podolski, por que você está fazendo essa live neste feriado? Pela uma questão. Hoje, dia 11, como todos devem saber no Facebook, é aniversário dos meus filhos, o Lucas e o Luiz. E para quem não sabe, os dois são autistas. Então, graças a Deus, hoje, Deus colocou 2 anjos na nossa vida, né? Que é a Júlia e o Wesley, que acaba fazendo o tratamento com eles. E com esse tratamento que está tendo ao longo de algum tempo aí, já houve muita melhora, até na questão deles poder conviver com as pessoas, né, Júlia? Então, eu agradeço a Deus pela Júlia e pelo Wesley de estar fazendo esse trabalho hoje com meus filhos. E vamos lá para a primeira pergunta. Quem vai responder a primeira pergunta? Posso responder. Tá, então a primeira pergunta para o Wesley vai ser: o que é TEA, Wesley? O TEA, na verdade, é a sigla, né, do transtorno do espectro autista, né? O transtorno do espectro, o autismo ou o transtorno do espectro do autista, ele é um transtorno global do desenvolvimento. Esse transtorno, ele é um transtorno que afeta várias áreas da vida das pessoas, né, que tem um desenvolvimento
diferente das outras pessoas neurotípicas, né? O TEA, ele vai trazer alguns prejuízos na questão da interação social, na comunicação e do comportamento. Legal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mande aí que no decorrer a gente vai estar respondendo para vocês, tá? E quais são os sinais e sintomas de um autismo? Como eu disse, o autismo ele vai trazer prejuízo na interação social, na comunicação e no comportamento, né? Então, começando pela interação social, todos nós interagimos com as pessoas que estamos à nossa volta e desde muito cedo, desde muito pequeno, o bebê ele interage com o pai, com a mãe, através de um sorriso, através do olhar direcionado, da atenção compartilhada, né? No seu desenvolvimento, essa criança ela vai crescendo e ela vai desenvolvendo isso vai se ampliando, né? Ela busca o conforto dos pais, ela brinca com o colega, imita os colegas, o amiguinho, o irmão, e só que no autismo isso traz um prejuízo, né, Júlia? Isso. Nessa interação social. Muitas vezes a criança com prejuízo da interação social, ela não vai olhar, não vai manter contato visual com a gente, nem com os pais, não vai conversar, não vai solicitar, não vai esperar, ele não vai saber interagir com outras pessoas ou com outras crianças. É muito comum, às vezes, em escola, ver a criança com autismo, com TEA, afastada das outras, brincando apenas com o que tem de interesse. Então, a gente, através, vai estimulando esse brincar com eles. Então, essa interação social é muito importante desde cedo. E desde cedo também a gente já vê os sinais na criança. Então, muitas Na realidade, de repente, o sinal que você, pai, aí fica na dúvida, movimento repetitivo, né? Exemplo, a criança pega um celular, ao invés de ela ficar olhando, isso eu sei por outros casos que eu já vi, a criança fica rodando o celular ao invés de parar e ficar olhando o celular. Então, isso seria um dos sintomas também, né? Isso estaria dentro do comportamento, que é uma dos prejuízos que acometem, que estão no TEA. Então, às vezes, a criança eles podem ter um comportamento diferente do neurotípico, igual a estereotipia. Então, ele vai ficar mexendo no celular. Sim. Ou ele vai pegar e vai... Como é? Ele vai pegar e pode ficar gritando em certos momentos. Ele pode pegar ficar se balançando. Ele pode ficar de um jeito. Às vezes, até isso pode estar até dentro da felicidade. Até quando eles estão felizes. Eles podem... Conheço casos de crianças que quando estão felizes, elas correm pela casa. Isso é um comportamento de estereotipia, porque corre várias vezes. O olhar também, ele pode ser um dos sintomas? Tipo, a criança não olhar para você? Sim, é um sintoma dentro dessa interação social, né? A falta desse olhar, a falta de compartilhar com o pai ou com as pessoas objetos de prazer, de interesse, de mostrar, de puxar, de apontar, de compartilhar algo que é prazeroso para o outro, está dentro desse prejuízo da interação social, né? Também tem, essa parte é um pouco mais extensa, tem a parte da comunicação também, que é um dos comprometimentos, que às vezes a comunicação ela pode ser feita através da linguagem, da fala, mas também através de gestos, da escrita, de várias formas. Mas ter essa fala não significa que essa criança ou essa pessoa vai conseguir se comunicar, ou que a ausência dela vai dizer que ela não consiga se comunicar. Ela pode não falar, mas ela pode conseguir se comunicar. Tem muitos casos de autistas que eles falam, porém eles não conseguem se comunicar com o outro, né? Às vezes eles não têm um diálogo, eles falam sem perguntar para outra pessoa, sem escutar outra pessoa, só ele está conversando. Restringindo a um único assunto. Não consegue manter uma conversa, um diálogo. Então essa comunicação ela acaba tendo uma falha ali, né? Então a comunicação ela pode ter o atraso da fala, ela pode ter a ausência total da fala. A fala ela pode ser estereotipada, repetitiva, né? Às vezes está assistindo um desenho e repete bastante coisas que, né? Às vezes eu lembro até depois, durante o dia, você tá pondo pra dormir, tá lá lembrando da propaganda, às vezes, do desenho. uma fala bem peculiar, bem robotizada, diferente, às né? vezes muito robotizada, como se a gente tivesse com o Google.
Mas não, às vezes é só questão... E muitas vezes vai se desenvolvendo essa linguagem, vai ficando mais compreensível com o passar do tempo. E dentro dessa comunicação tem uma dificuldade de iniciar uma conversa, de manter um diálogo, como eu disse antes. E tem o comportamento que a gente citou, né, que é o modo como eles reagem, né, o comportamento, as manias que eles têm, as estereotipias, no seu jeito de andar, de correr, na sua maneira de olhar para o outro, né, tudo isso faz parte desse prejuízo que traz no comportamento, como você disse, as estereotipias. Às vezes ele tem um hiperfoco no brinquedo, às vezes tem um foco, por exemplo, tem um carrinho, ele quer especificamente brincar com a roda do carrinho, né? Então tudo isso faz parte do... É o movimento repetitivo, no caso. Sim, movimento repetitivo. E também dentro do comportamento entra os rituais, a rotina, que sempre tem que ser daquela forma, sempre ser daquele jeito. E às vezes é um ritual que não é funcional, né? Não é funcional, por exemplo, eu deixar uma panela aqui no meio da sala, mas essa panela tem que ficar aqui, porque senão a criança pode entrar numa crise, pode entrar num choro. E seria mais isso, esses comportamentos. Colocar as coisas em ordem, e você foi lá tirar alguma coisa em ordem, vai desencadear uma crise, às vezes muito forte, e nada vai fazer parar. Vai demorar, dependendo da criança, vai demorar muito tempo para passar. Então os rituais, os pequenos rituais, que às vezes a gente deixa passar, e aí desencadeia uma crise enorme, que pode durar o dia inteiro. Tem gente que fala... As estereotipias, ela é comum, né? Balançar a perna, às vezes a gente tem tique de... sei lá, mexer no cabelo, estralar os dedos, mas no autismo é algo mais complexo, né, essa estereotipia. Às vezes pode ser o balançar do corpo, balançar a cabeça. Que às vezes pode atrapalhar a vida dela. Sim, bater. Por exemplo, pode ser que a criança goste de bater, a sensação de bater no pescoço, bater palmas. O Lucas, ele tem até uma mania de ficar rangendo o dente. Né? Então, essa seria mais ou menos isso. Os dois, né, de ranger o dente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os graus, para muitos pais que não sabem? Aliás, eu vou deixar essa pergunta para depois. Com qual idade, mais ou menos, o pai já pode identificar que ele é mais ou menos o início de um autismo? Tem alguma idade específica, tipo 1 ano? Aqui no Brasil, os médicos, porque quem dá o diagnóstico vai ser o médico, não vai ser tipo o psicólogo. Gente, para quem não sabe, quem faz o diagnóstico é o neuropediatra. Tá? Então não adianta você levar num pediatra, num clínico geral, porque ele não vai saber identificar o autismo. Quem vai saber vai ser o neuropediatra. Ou o neuropsiquiatra, que os dois estão trabalhando Eles têm a formação mais adequada do que o pediatra, porque o pediatra seria mais um clínico só de crianças, né? Então, mas aqui no Brasil, até onde eu sei, eles só fecham o diagnóstico a partir dos 3 anos. Mas a gente pode ver os sinais bem antes, igual o contato visual. A criança nasce já querendo olhar para a mãe, principalmente para a mãe, por conta do cheiro. Então, assim, está crescendo, aí você chama, e a pessoa ela não vem, não te olha, finge que você não existe, ou às vezes já começa a ter um comportamento mais estereotipado, às vezes pode começar a ter o desenvolvimento da linguagem e ela pode parar nesse tempo e simplesmente parar com a linguagem e não desenvolver mais. Então isso também um dos sinais que se chama bastante atenção, mas o diagnóstico em si é feito depois dos 3 anos, mas os sinais podem aparecer antes. Então, pessoal, para você pai e mãe que tem um filho e que muitas vezes você está na dúvida se o seu filho é autista ou não, a partir de 3 anos de idade já tem um diagnóstico completo, né? Mas se você vê o seu filho ter aí alguns sintomas que a Júlia e o Wesley falaram, você já pode perceber que é autismo, tá? Quais são os graus hoje de autismo? O autismo é separado pela alta funcionalidade ou a baixa funcionalidade. Então, assim, e dentro acho que não sei se é o DSM-4 ou o DSM-5, existem 3 níveis, que é o que não depende pouca de outra pessoa, então, geralmente é de alta funcionalidade. Tem o intermediário, que depende de mais uma atenção mais aguçada, e tem o nível 3, que depende totalmente de alguém, que seria um grau de baixa funcionalidade, né? Então, porque assim, o TEA é o transtorno do espectro. O espectro possui várias linhas. Então, assim, tem o autismo leve, vai ter o autismo atípico, o autismo típico.
Porque assim, querendo ou não, nenhuma criança com TEA é igual. Então, ela tem TEA, eu vou pegar isso aqui e vou fazer que dá certo com todo mundo. Não é bem assim. Igual, o Lucas é diferente do Luiz. Então, os dois a gente faz o mesmo tratamento, só que de acordo com a especificidade daquela criança. Então, vai depender muito de cada caso, de cada nível. Porque assim, e dentro do diagnóstico você pode fazer desde cedo as avaliações, que é ir no neuropsicólogo, ir no neuropediatra, no neuropsiquiatra, e dentro eles vão trabalhando para ver, e muitas vezes a criança vai desenvolver e acabar sendo mais funcional, saber lidar mais com as questões da interação social, dos seus próprios comportamentos, desde várias outras coisas. É importante lembrar que de tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, o transtorno do espectro autista, como a Júlia disse, cada criança é de uma forma, então ela não precisa apresentar todos esses sintomas que tem da interação social, da comunicação, de comportamento. Não precisa ser todos, né? Às vezes apresentando algum ou outro já dá para você pensar no diagnóstico, né? Não é tudo. O espectro ele é muito diferente, né? Cada criança é de uma maneira. Né? A outra pergunta. Por que a importância da intervenção precoce? Isso resume bastante o que a gente já disse aqui, né? A partir do momento que você percebe alguns sinais, que você está percebendo que tem alguma diferença, alguma coisa que você está suspeitando, se você levar ao especialista mais cedo, uma intervenção precoce vai ajudar com que ela se desenvolva mais ao longo do tempo. Né, e também, se demorar muito por essa intervenção, tipo, a criança tem 8 anos e recebeu o diagnóstico agora, mas já tinha todos os sinais e sintomas e a família não fez nada. Então, assim, dentro desses 8 anos, a criança já pode ter criado comportamentos inadequados, das estereotipias, rituais totalmente, e que vai ser muito mais difícil quebrar e ajudar essa criança a ter um comportamento mais adequado do que se a criança tiver 1 ano e tiver um dado comportamento. E também até para fala, o casal tem problema com a fala, e estimulando a fala, porque às vezes a criança só não quer falar, tem criança que não gosta de falar, então estimulando, ela vai se soltando, então assim, vai melhorando o desenvolvimento da criança em si. E é preciso a gente deixar um pouco de lado aquele pensamento de a gente tem que esperar o tempo certo, né? Eu acho que é interessante se você está suspeitando de algo, está vendo que algum comportamento é diferente, né? Se tem alguma peculiaridade ali, você pode ir atrás de um especialista, né? Até mesmo um psicólogo, se você está com essa dúvida. Sim. Assim, a gente não fecha o diagnóstico, mas a gente ajuda dentro dessa... Se tiver realmente a suspeita, o profissional vai encaminhar para o profissional adequado, que vai te auxiliar mais, até mesmo a fono, caso, meu filho não fala, então você vai levar na fono. A fono pode indicar para o neuropediatra. Sim. Muitas das vezes a escola, né, nota esses comportamentos. Acho que a escola hoje seria o melhor lugar para identificação desse cara. Dependendo da idade que a criança vai para a escola. Porque quando o Lucas e o Luiz, quando iniciou mesmo, onde identificou foi dentro da escola. Né? No entanto, assim, que a gente levava no pediatra, o pediatra falava, não, isso é normal, né? Daqui a uns tempos eles vão começar a falar. Mas aí dentro da escola foi onde que identificou e já pediram pra gente buscar os profissionais da área. Eles tinham 2 anos. Não, 2 anos não, 3 anos, desculpa. Eles tinham 3 anos de idade. Então, eu acho que dentro quando a criança está com 3 anos, eu acho que é quando mais chama a atenção os comportamentos, a falta da linguagem, porque sim, a criança muitas vezes começa a falar lá com nem 1 ano, ela já está balbuciando. Sim. Então, eu acho que no caso do Lucas, eu tinha visto que ele começou a falar e parou, né? Sim. Então, assim, isso acontece muito. Então, se vocês viram isso, muitas vezes o médico que vocês levaram não tinha a sensibilidade de olhar para o caso de TEA. Sim. Às vezes ele era só um clínico mais sim, geral. Então... Agora, uma pergunta que todo pai de autista quer saber. Como os pais podem contribuir para o tratamento do filho em época de pandemia? Porque essa época não tem escola, né? Então os pais acabam ficando doidos praticamente. Sim. É muito importante continuar colocando em prática a rotina, né? Que não quebrar essa rotina,
colocar em manutenção, se faz um tratamento com um psicólogo igual a gente, buscar uma orientação para que continue sendo feita, né, manutenções de alguns programas que a gente trabalha na terapia, né, que possa ajudar para que essa criança não tenha nenhuma perca durante, né, esse momento de pandemia. E por experiência própria, a gente ficou um mês atendendo online Sim. as crianças, então foi muito bom a experiência para a gente poder, essa questão de trabalhar muito com a família. A família, acho que todas com que eu trabalho se aproximaram muito de mim, como profissional, perguntando o que dava para fazer. E é igual o Wesley falou, a gente não vai inserir novos programas com os pais, não. A gente vai falar o que precisa mais desenvolver, o que precisa de manutenção, principalmente contato visual. As crianças podem perder o contato visual, as solicitações, até o esperar eles podem perder. Fala assim, espera, agora não. Muitos deles perdem. Então, assim, são comportamentos que a gente lutou bastante tempo para eles conseguirem, né, ficarem mais adequados diante a interação social deles, da escola, com a família, e aí chega a pandemia e estraga tudo isso. Então a gente tem que evitar ao máximo, de certa forma, do estrago que essa pandemia vai causar. Sim. E é uma forma também de os pais estarem entendendo um pouco mais de como funciona a terapia, o porquê está sendo feito esse trabalho, né? E o porquê o trabalho ser dessa forma. E às vezes até ajuda a eles fazerem em casa, porque o nosso objetivo dentro da terapia é que esse trabalho seja generalizado para vários ambientes, né? Na família, na escola, com todo mundo. Então assim, a gente está brincando, mas a gente está brincando com ele, mas a gente também quer que ele brinque com os pais, que brinque com outras crianças. Sim. Que desenvolva e que eles dependem menos da gente. Sim. Dependem menos. A Ilka está perguntando, qual a grande dificuldade é o diagnóstico. Pessoal, o Léo está aqui nos bastidores, então qualquer pergunta que vocês tiverem aí, ele vai estar mandando aqui. Léo, repete de novo qual que é a pergunta. A nossa amiga Ilka Coral está perguntando, está dizendo que a grande dificuldade é o diagnóstico. É o mais complicado, né, Julia? É complicado porque muitas vezes não... Aqui em Campo Grande, até que a gente tem por conta de ser capital, mas vamos pensar em famílias lá do interior, que no interior muitas vezes não tem profissionais com especialização em autismo, que não são especializados, até mesmo psicólogos especializados em avaliação, e muitas vezes eles não conseguem perceber os sinais e quando perceber já vai estar muito grande a criança. Então o diagnóstico, ele é bem sensível e ele pode mudar, ele pode, igual as crianças da nossa clínica, acho que todos os anos elas fazem novas avaliações. Avaliações. Para ver o que elas estão desenvolvendo. Então, com o trabalho adequado, elas vão se desenvolver. Mas o diagnóstico, muitas vezes é complicado de acordo com os profissionais que a gente mantém contato. Sim, a gente escuta muito isso, né? Que às vezes, procurei um profissional e não foi esse diagnóstico que fechou, e depois de um tempo procurou outro. E existe muita esse movimento, né? Em busca do diagnóstico mais certo para fechar. Então sempre é importante que os pais estejam em busca dos profissionais certos, dos profissionais qualificados, as clínicas que são referências, para estar tendo certeza, né, do que está acontecendo com seu filho, né, porque os pais eles percebem isso. É importante a gente levar em consideração o que eles estão preocupados, que eles levantam. Os pais sempre vão, porque são os pais. E também não tem problema se você achou duvidosa o que o médico falou que não é autismo, você pode procurar outro profissional. Sim. Você tem total liberdade para poder procurar a ajuda que você precisa. Eu não sei se essa pergunta sobre, que ela disse que é difícil o diagnóstico, tem a ver com o diagnóstico em si ou tem a ver com o diagnóstico para a família, né? Mas o importante é que a família não fique relutante, que vai atrás sim, porque quanto mais cedo você ir atrás de uma intervenção, atrás de um tratamento, é melhor para essa criança. Até para o crescimento dela, no caso, né? Tá. Uma outra pergunta. Autismo tem cura? Essa é toda a pergunta que todo pai quer saber. Volto a repetir. Autismo tem cura? Na verdade, ele é um transtorno, né? E é igual
seria a questão do transtorno de ansiedade, que a pessoa, já que a gente volta na intervenção precoce, é porque quanto antes você descobre que você tem esse transtorno, melhor você vai conseguir se adaptar ao momento, tipo, eu sou ansioso, então o que eu posso fazer se essa tal situação me causa ansiedade, o que eu posso fazer? Então não vai ser a mesma coisa com o autismo, mas entra nesse critério porque com o tratamento adequado, vai ser a criança, a pessoa com autismo, vai conseguir se desenvolver melhor e podendo fazer suas próprias coisas, podendo trabalhar, podendo estudar. Até casar, no caso. Casar, a gente tem a nossa amiga Ilka, um abraço, Ilka, grande parceira nossa, mãe de autista, e o filho dela é casado e tem um filho, né? Então, assim, para quem acha que um autista não pode ter filho, a gente tem um exemplo hoje, que é o filho da dona Ilka, que eu mando um grande abraço. A Pâmela, você quer fazer uma pergunta? Tá, pode ir lá. Mas pode falar alto para o pessoal daqui, para os nossos ouvintes poder ouvir. Qual que é a sua pergunta? Assim, a maioria do pessoal fica assistindo muito aquele filme do Dr. Doctor. Uhum. E ele é um rapaz com autismo. Isso pode ser uma verdade? O autista ele pode ter esses sinais, essa interação que tem um médico? Pode um autista chegar a ser realmente um médico nessas condições, assim, nessas informações que também teve no filme? Sim, No Brasil já tem, né? Se eu não me engano, parece que esse filme ele foi inspirado no médico brasileiro que tem autista. Eu não sei, uma vez eu estava lendo material que era uma médica, ela escreveu o livro e ela era até PhD, ela era médica e foi crescendo. Então assim, tem como sim a pessoa trabalhar, se ela gosta da área, ela só mete a caridade. E aquela síndrome dele, Pâmela, é a síndrome de Savant, né? Ele tem Asperger e Savant. Ele tem duas síndromes. Duas síndromes. Então assim, consegue, né? Consegue. Tirando a dúvida da Pâmela, então seria uma coisa normal hoje. Sim, com certeza. É o que a gente busca, a independência deles. A gente quer que eles cresçam, que eles busquem o trabalho, que eles estudem, que eles se desenvolvam como todo ser humano. Porque eles são capazes. Até entrando ao mundo da pergunta que tem, falando sobre o síndrome de Asperger, né? Que tem esses autistas que são bem leves, né? Seria um grau bem leve do autismo e com alta funcionalidade. Sim. Então, a gente vê esse médico, o Dr. Shawn, ele fez medicina e por conta da outra síndrome faz com que ajude ele a se sair tão bem dentro. Mas a gente pode ver que ele mora sozinho na série, ele pega o trem sozinho para ir trabalhar, então ele sabe se funcionar. Ele tem uma alta funcionalidade muito melhor, claro, que o dos outros, mas não impede que os outros também não se cheguem onde ele está, que pode chegar. Interessante. Obrigado. Gente, mais uma pergunta aí, Léo? Sim, da Stephanie Carolina Cruz. Ela está perguntando, está ocorrendo diagnóstico de autismo apenas na fase adulta? Como a pessoa pode lidar com isso? Vamos lá, Stephanie. Vamos lá, Júlia, o Wesley. Como é a pergunta? Desculpa. Que a pessoa recebeu o diagnóstico só depois da fase. O diagnóstico de autismo apenas na fase adulta. Como a pessoa pode lidar com isso? Olha, ela pode buscar uma ajuda especializada, um psicólogo, depende do grau, né? Acredito que se ela descobriu depois da fase adulta, pode ser um autismo leve. Então ela pode fazer uma terapia. Uma terapia convencional. Da clínica mesmo, convencional, para poder tentar entender por que chegou só agora. E eu também vi um caso de uma menina, acho que foi nos Estados Unidos, que ela escondeu que ela era autista, ela era bem leve, mas ela tinha comportamentos diferentes, estereotipias, e ela agora acho que médica também, é psicóloga, você viu? Uhum. E aí, só depois agora, com mais de 20 e poucos anos, que ela recebeu o diagnóstico e se mostrou como ela realmente é. E aí acho que até de repente buscou o tratamento né? Depois disso. Sim, porque tem as questões de as habilidades sociais que precisam ser trabalhadas. Às vezes a pessoa ela acaba descobrindo isso justamente
Por conta da interação social estar mais prejudicada. Tem aquele seriado também, o Atypical, é um seriado muito bom, que mostra isso de um adolescente, né, que ele faz faculdade, que ele trabalha, né, e ele faz a terapia convencional também, porque ele tem algumas dificuldades sociais ali e ele trabalha isso na terapia, as habilidades sociais. Se chama Atypical, é muito bom. E o dele também é síndrome de Asperger, né? E também tem uma outra, na verdade é um filme, que chama Meu Nome é Ken. É indiano, é muito bom esse filme, maravilhoso. Depois, Júlia, eu vou dar, se você puder, coloca essas opções de filmes lá para os nossos amigos do Facebook, que daí até para vocês poderem ter uma ideia a mais sobre a questão do autismo. Vamos fazer a última pergunta aqui, porque a gente reformulou umas perguntas, mas aí ao longo da conversa as perguntas já foram respondidas. Existe algum exame que confirma o autismo? Não, exame não, né? Como a gente disse, tem o diagnóstico que vai ser feito e aí tem as escalas, os testes, as avaliações que são feitas. Porque assim, não vou vou fazer uma ressonância aqui, beleza, vai dar. Não vai dar. Muito difícil dar, gente. Não vai estar lá, vai estar aqui a minha resposta. Não, porque assim, o TEA é um transtorno global do desenvolvimento, ele afeta várias áreas. Sim. Então não vai ser algo muito específico, igual o AVC, o AVC aconteceu nessa tal área. Não. Então, o diagnóstico não é realizado pelo esse exame mais físico, biológico. O diagnóstico é realizado através das escalas e as avaliações realizadas pelos profissionais. Uma pergunta da minha amiga Bruna, lá das vagas de empregos do meu WhatsApp, ela pergunta assim, o que é síndrome de Asperger? Como a gente já falou bastante aqui, né? Que é um autismo mais leve e de alta funcionalidade, como a Júlia trouxe, que a gente trouxe esse exemplo do Atypical, né? Good Doctor. Do Good Doctor. E assim, o Asperger, ele tem os sinais e sintomas parecidos com o autismo leve. E ele entra dentro do TEA, ele é o síndrome de Asperger. Então tem outro tipo de autismo. Na realidade, o Asperger ele dá tipo uma genialidade para a pessoa. Para quem não sabe, o Messi ele é autista, né? Foi comprovado. O Michael Phelps era um autista. O Steve Jobs era um autista. Então, os grandes gênios têm um pouco do sintoma da síndrome de Asperger. Mas tem que ver essa questão dos gênios, porque às vezes eles são uns falsos gênios que falam. Que eles gostam tanto de tal assunto que eles vão fazer de tudo eles vão pesquisar tudo a respeito. Tem um hiperfoco. O hiperfoco. Então interesse. isso pode ser confundido com a genialidade. Então, mas pergunta, alguma coisa totalmente diferente da área, será que vai saber responder? Sim. Então depende muito de cada caso. Sim. Ô Léo, qual que é a outra pergunta que tem aí dos ouvintes? Tem mais uma da Débora Nunes. Ela está perguntando como devemos lidar com a crise do autista. Isso é difícil, também queria saber, Teora, hein? Porque depende muito de cada criança, de cada caso. Então, assim, vou pegar o exemplo do Lucas, que é o filho do Márcio, que eu atendo, que eu sei que acalma ele muitas vezes é o tablet, é o brincar. Às vezes, quando eu saio, ele fica triste, ele vai pro banho. A gente já sabe que ele vai tomar banho e vai se acalmar. Que ele estava entrando em crise muito, porque eu estava indo embora. Então, eu falei assim, perguntei pra mãe o que ele gosta de fazer. Ele gosta de tomar banho, então vamos meter ele no banho. E ele se acalma, e ele fica bem. Eu acho que a água ela é algo essencial mais para acalmar o autista, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje, se eu for levar os meus filhos hoje numa piscina, eu posso ficar tranquilo que eles vão ficar ali o dia todo tomando banho, sabe? E a gente vai poder ficar tranquilo. Por quê? Porque ele gosta da água. Eu acho que a água hoje é um tratamento muito bom. Então, assim, para você pai que descobrir que seu filho é autista, coloque numa escola de natação, que isso aí vai ajudar muito ele até na questão do crescimento. E é muito difícil responder essa questão de como acalmar a crise, porque, assim... Depende de cada criança. Você precisa entender o que é a crise, o que é a birra. O que desencadeou. O que você tem que saber antes, né? O que aconteceu para essa criança entrar em crise, né? O que aconteceu antes desse comportamento ocorrer, né? O que aconteceu antes dela se jogar no chão, começar a chorar,
né? O que você fez depois, isso vai reforçar esse comportamento dela? A consequência disso que você está fazendo vai fazer com que ela mantenha ou não esse comportamento? Então eu acho que é importante você não reforçar o comportamento dentro dessa crise que a criança está. A gente acha não, mas a gente reforça de uma maneira que a gente não percebe. Às vezes a gente fez um movimento, reforçou o comportamento e aí você vê, já era, e vai demorar um tempo para poder tirar esse reforço. Sim. A gente pode usar aquele velho exemplo do supermercado, né? Que ela vai com o filho no supermercado e aí a criança quer um item e o pai, por exemplo, não tem dinheiro para levar. E aí ela se joga no chão, chora, né? E aí a mãe pega e leva o biscoito, por exemplo. Você acabou de reforçar esse comportamento. Toda vez que ela queria algo, ela vai lembrar. Fui no mercado, fui pedindo, chorei, gritei e que eu tinha que eu quero. Então, essa foi a consequência do comportamento chorar, gritar, se jogar no chão. E isso pode se repetir de novo para que ela ganhe outras coisas. Várias coisas, né? Além do mercado. Ô, Léo, acho que deve ter bastante perguntas aí, né? Então, assim, pessoal, a gente está quase para finalizar a nossa live. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas a Júlia e o Wesley vão estar respondendo vocês depois. Wesley, eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal, até para eles poderem entrar em contato contigo, para tirar alguma dúvida, ou de repente até para contratar como profissional, né? Tá bom. Ó, meu Facebook é Wesley Nunes e o meu Instagram tá @psicólogo Wesley Nunes, meu Instagram profissional. E o seu, Júlia? Meu Facebook tá Júlia Rocha e meu Instagram é rochajulia_, @rochajulia. É mais fácil de achar, senão as pessoas não acham. E agora, pessoal, finalizando essa live, eu queria dizer, volto a repetir o que eu falei no começo. Essa live de hoje ela é muito especial, porque ela foi feita em homenagem aos meus filhos Lucas e Luiz, que hoje completam 7 anos. Eu vou até pedir para trazer eles aqui, até para apresentar para vocês, né? Vocês veem eles muito nas fotos, mas eu vou apresentar eles aqui para vocês conhecerem o Lucas e o Luiz. Lucas e Luiz, vem cá, pai, vem. Vem cá. Pessoal, eu só vou dar uma saidinha para poder buscar eles e já volto. Tem calor. Pessoal, para quem olha aqui, ó. Aqui, ó, os gêmeos, tá? Esse aqui é o Lucas e esse aqui é o Luiz, ó. Dá um oi pro pessoal. E com Lucas e Luiz, eu encerro a nossa live do conhecimento, agradecendo a participação de todos. Um muito obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um. E até mais.